Olá, seja bem-vindo ao episódio sobre segurança cibernética. Nós vamos falar dos riscos que o setor financeiro corre atualmente no mundo digital. Até porque, à medida que a tecnologia avança, os riscos cibernéticos também evoluem. Bom, para falar disso, eu estou aqui com o Rodrigo Fragoso, que é sócio do escritório Fragoso Advogados. Obrigado pela sua participação, Rodrigo. Obrigado pelo convite da CNSEG. Obrigado, Arthur, pelo convite aqui para a gente falar. Bom, então para a gente começar aí o nosso bate-papo, queria que você falasse assim para a gente, de uma maneira geral, quais riscos cibernéticos, né, as instituições financeiras estão enfrentando atualmente, para a gente ter uma noção aí desse panorama. Esses riscos, em primeiro lugar, é preciso entender que hoje as atividades bancárias, as atividades financeiras, as transações financeiras se realizam eminentemente no ambiente da internet, né? Num estudo recente divulgado pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, concluiu que 81% dos brasileiros têm acesso à internet, né? E hoje, em cada 10 operações financeiras, 8 acontecem pela internet. Né? Então, é um mundo absolutamente novo, que acabou propiciando que as instituições financeiras ofertassem os seus produtos e os seus serviços cada vez mais na internet, ou através de ferramentas tecnológicas. É um processo contínuo e, a meu ver, irreversível, né? E hoje, você tem uma ideia, ao passo que, como eu disse, de 8 em cada 10, 8 operações são na internet, através de telefones celulares. Então isso aumentou barbaramente, né? Para você ter uma ideia, um estudo da Deloitte do ano passado concluiu que as operações por celulares cresceram 54% em 2022, em comparação com o ano de 2021, né? Mas o que é mais impressionante é que nós temos hoje também um volume muito grande de furto e roubo de celulares. No ano passado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram furtados ou roubados quase 1 milhão de aparelhos em 2022, que é um aumento de 16% em relação ao ano de 2021. Portanto, você tem, de um lado, né, uma quantidade cada vez maior de operações acontecendo na internet, principalmente através do telefone celular, e de outro, um aumento nos furtos e roubos desses dispositivos eletrônicos. Bom, você me perguntou então quais são os principais riscos, né? Esse é o quadro atual de operações. Então, os principais riscos estão muito relacionados à abertura fraudulenta de contas bancárias, pedidos fraudulentos de empréstimos, pagamentos fraudulentos através, inclusive, do Pix, né? Uma história à parte, a gente vai falar mais adiante, invasão de dispositivos de clientes, ou melhor, das áreas logadas do cliente dentro do site ou do aplicativo da instituição. E isso se aplica também às seguradoras e operadoras, na medida em que muitas vezes a gente vê que, uma vez entrando na área logada, o fraudador consegue, por exemplo, alterar a conta destinatária, né, do pagamento da indenização. E aí, a partir desse momento, alterada a conta bancária, ele, por exemplo, no segmento de saúde, insere uma série de solicitações de reembolso que vão sendo creditadas nesta conta fraudada, né, nessa conta falsa, ao invés de ir para a conta do próprio titular. Enfim, então esses são, assim, a meu ver, os principais riscos
atuais nesse segmento. Quanto ao desenvolvimento histórico dessas ameaças, hoje a fraude ela adquiriu dimensões muito grandes. Hoje... E até um fato que é legal a gente frisar, que, por exemplo, como eu falei anteriormente, né, a tecnologia avança e os riscos cibernéticos também, né? Parece que vai fazendo um ciclo assim sem fim, né? Você vai lá, combate aquele risco, aquela fraude, daqui a pouco já surge outra e vai surgindo. É mais ou menos por aí também, né, esse caminho. Porque as fraudes as possibilidades de obtenção aí de caminhos e de obter vantagens indevidas através da internet são até maiores do que se comparadas com o mundo físico. Porque, veja bem, anteriormente, alguém que fosse fraudar alguma instituição financeira tinha que, de certa forma, se apresentar. Sim, verdade. Ele tinha que ir ao banco, apresentar um documento falso, ele tinha que mostrar a cara em algum momento. Agora não, agora tudo se dá num ambiente de anonimato, tudo se dá atrás de uma tela de computador. Sim. E isso permite uma maior quantidade de ataques, digamos assim, né? E pra você ter uma ideia, o Banco Central publicou um estudo mostrando que de 2019 a 2021, fraudes e golpes contra o sistema financeiro nacional representaram 7,6 bilhões de reais. É muita coisa. 7,6 bilhões de reais, dos quais apenas 20% foram recuperados. Então, veja bem, nós temos aí uma perda financeira, um prejuízo para o sistema financeiro como um todo, da ordem de pelo menos 5 bilhões de reais, pelo menos nesses 3 anos que foram objetos do estudo. Mas eu estava dizendo sobre as fraudes se sofisticaram. Hoje você tem quadrilhas especializadas que usam ferramentas tecnológicas especializadas, trabalham em ambiente de dark web, hackers que conseguem, por exemplo, fazer um ataque cibernético a partir de um computador no exterior, o que é algo que dificulta muito a investigação e a comprovação da autoria do delito, porque tem uma questão óbvia de jurisdição. Sim. Então, na medida em que você consegue identificar que houve uma invasão no sistema, mas essa invasão se deu a partir, por exemplo, de um computador localizado, enfim, na Rússia, você pode imaginar a miríade de problemas que você tem, exato, de conseguir obter algum tipo de informação e muito menos de prova de autoridades de um país assim que não tem assim uma facilidade realmente de cooperação jurídica internacional. Então, nós temos um ambiente hoje muito mais sofisticado, muito mais rápido, muito mais interconectado e que, portanto, cria uma situação de vulnerabilidade também maior. E aí como é que faz, né? Assim, como é que as instituições financeiras elas podem, de certa forma, se proteger, né, com relação a esses tipos de ataques, né, cibernéticos? Bom, em primeiro lugar, dando um passo atrás, é preciso entender que prover segurança cibernética é uma obrigação da instituição financeira. Faz parte da prestação de serviços e dos produtos que ela oferece. Né? E não sou eu que digo isso. Né? Isso está no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 8º e no artigo 14, parágrafo 1º, e está inclusive numa súmula do Superior Tribunal de Justiça, né? A súmula 479, que estabelece uma responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes digitais. Né?
salvo em situações em que existe uma comprovada culpa exclusiva do cliente. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Como é que as seguradoras ou os bancos, as instituições financeiras em geral estão operando? Elas estão criando camadas de proteção, de segurança maiores, né, ou mais camadas. Elas estão com maior rigor para, por exemplo, validar as transações. Então, quando você vai abrir uma conta, ou você vai pedir um empréstimo, ou pedir um reembolso de despesas securitárias, você precisa passar por etapas mais rigorosas, digamos assim, né? No setor bancário, especificamente, hoje você tem o uso da tokenização de dados, né? Por exemplo, os bancos hoje oferecem um número de cartão de crédito com um código temporário, né, que garante ali que aquele número não será replicado por um fraudador, né? Na maior parte do tempo ele vai ser usado apenas e tão somente naquela única transação, né? No âmbito do Pix, eu falei, o Pix tem hoje o principal sistema de pagamentos do sistema brasileiro, do sistema financeiro nacional. Ele superou já transferências eletrônicas diretas, ele é hoje de fato numericamente a maior quantidade de pagamentos é feito através de Pix. E há uma série de mecanismos, por exemplo, você tem hoje limitação de horário, limitação de valor para a realização do Pix, limitação de locais, estabelecimento de locais seguros para a realização do Pix. Tem a possibilidade do Banco Central, permite hoje que as instituições coloquem um temporizador de 30 minutos para que o estabelecimento possa confirmar a autenticidade da operação. Também pode haver o bloqueio cautelar por parte do banco que recebe o Pix, né, no sentido também de evitar que haja por exemplo, uma retirada imediata de valor que tenha sido eventualmente desviado da conta bancária da vítima. O Banco Central também está desenvolvendo agora o que eles chamam de um selo antifraude, que é uma espécie de marcador de chaves Pix que tenham indícios de fraude, né? Meio para tentar também compartilhar a informação e não permitir que essas chaves sejam replicadas em várias instituições. E, por fim, no âmbito do Pix, hoje também está sendo instituído um mecanismo que se chama Mecanismo Especial de Devolução, também pelo Banco Central, através do qual o cliente pode acionar esse mecanismo para reaver valores que tenham sido devolvidos. Mas você me perguntou sobre o mecanismo de defesa. E hoje o principal deles, disparado, é a biometria facial. Biometria facial é o principal método, ele tem uma eficácia de 76%, né? E ele tem sido largamente utilizado. Aí você poderia me perguntar, mas por que 76% e não 100%? É porque fraudador, né? Fraudador sofisticado. Então, mesmo na biometria facial, hoje já se vê burlas, né? Existe uma fraude biométrica, né? O golpista consegue, por exemplo, manipular as imagens e fazer passar pelo cliente. Ele cria ali uma identidade digital sintética, usando engenharia social ou usando informações, usando informações da web e esse tipo de fraude biométrica, inclusive, é hoje a principal modalidade de fraudes no setor financeiro, respondendo por 69% das tentativas de golpe no setor financeiro hoje são feitas através de fraude biométrica, alguém que se faz passar pelo cliente através da manipulação de imagens. Agora, também já existe uma defesa contra esse ataque, né, que é o uso de recurso de vídeo. As instituições financeiras estão hoje em dia colocando, abrindo o aplicativo na modalidade de vídeo para confirmar que é uma pessoa e não uma imagem. Enfim, Arthur, assim, é uma corrida sem fim, né? Pega uma fraude, inventa outra fraude. Sim, sim. É muito difícil. É realmente um
desafio enorme, né? É muito grande, é verdade. E aí, assim, né? Você falou até é algo irreversível, né? Essa dependência de sistemas digitais. Com a crescente dependência de sistemas digitais, né? A segurança dos dados pessoais dos clientes é, claro, uma preocupação constante. Então, como fazer para manter aí se manter nesse limiar de proteção e também estar de acordo, manter o equilíbrio aí da conformidade, né, das decisões? O que tem acontecido hoje, para além do que eu já expus, você tem, por exemplo, softwares que fazem bloqueio automático de pagamentos quando, por exemplo, esses pagamentos, essas solicitações de pagamento são feitas do mesmo telefone celular. Sim. Ou do mesmo dispositivo eletrônico, porém em nome de pessoas diferentes. Isso é muito comum, porque às vezes o golpista vai e consegue acessar contas de várias pessoas e a partir do celular que ele usa, ele golpista, ele vai e pratica fraudes em nome de pessoas diversas, e então tem um aplicativo já de defesa que, identificando que as solicitações estão partindo de um único celular, ele bloqueia, trava o pagamento, não deixa pagar. Outras coisas que são mais corriqueiras são os múltiplos fatores de autenticação. Por exemplo, você tem impressão digital, reconhecimento facial, token, notificação por push. Então, o banco, a seguradora recebe uma solicitação de uma determinada operação e manda uma notificação por push para o cliente confirmar aquela operação. Mas tem hoje uns mecanismos de defesa muito interessantes relacionados especificamente ao telefone celular, né? O telefone celular, por exemplo, de algumas marcas, assim, eu não preciso mencionar, mas tem algumas delas fornecem hoje em dia uma espécie de cofre. Ah, sim. Um aplicativo onde ficam armazenados todos os seus dados, todas as suas senhas. Sim. E ali, se você for assaltado, se o seu celular for extraviado e algum fraudador quiser usar aquele telefone, ele vai ter que superar uma série de funcionalidades de segurança que são muito mais graves, né? Uma outra mudança de mentalidade, eu acho que aconteceu no setor, e no setor de seguros também, foi expor o problema. For falar abertamente de fraude, fazer campanha publicitária. Sempre houve um receio de levar esse assunto a público, com medo de macular a reputação, a marca desta ou daquela instituição financeira. Hoje isso mudou. Hoje as instituições financeiras, elas fazem campanhas que são importantíssimas para a conscientização do consumidor. Tem até uma campanha com o ator, o Ari Fontoura, né, que ensina, né, principalmente as pessoas mais idosas, que não pode clicar em links suspeitos, né, de que não pode passar informações, nem muito menos senhas para falsas centrais telefônicas. Enfim, é um trabalho que inclusive já tem dado resultados positivos, né? Se você pegar recentemente a Serasa publicou os números de janeiro a maio de 2023, né, foram 1,3 milhão de tentativas de fraudes, né? É um número muito grande? É um número muito grande, mas é um número 24% menor do que no mesmo período do ano passado. O que eu acho que é também já um pouco do produto, o resultado positivo de todo esse movimento do mercado de falar de fraude, de ensinar o consumidor a identificar ou pelo menos suspeitar quando algo sai assim do figurino comum. Normal. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui, trazer essas informações importantíssimas, dividir esses insights aí com a gente, viu? Até uma próxima. Muito obrigado a você, um abraço. E você que está assistindo, segue o canal da CNSEG no YouTube, não deixe de curtir essa entrevista
e também compartilha com alguém que tem interesse sobre o tema, viu? Até a próxima!